E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, você vai aprender a como determinar a equação de retas paralelas ou perpendiculares a uma reta dada e passando por um ponto dado. Vamos lá? Beleza, gente. Então a gente vai fazer isso a partir de exemplos. Eu não vou fazer uma parte teórica, não. Vou dar um exemplo de como a gente descobre uma reta paralela e um exemplo de como a gente descobre uma reta perpendicular a uma reta dada, conhecidos um ponto que ela passa também. É o tipo de exemplo que mais é cobrado em vestibulares, por exemplo, e são os mais importantes mesmo dentro da geometria analítica. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: sendo dada a reta R, a equação da reta R é 4x mais 5y mais raiz de 7 igual a zero. Determine a equação da reta S, que é paralela a R e passa pelo ponto P. Então, basicamente, eu teria uma reta, e eu quero uma reta que seja paralela a ela e, ao mesmo tempo, passando pelo ponto P25. Certo? Bom, a gente pode pensar o seguinte. Primeiro modo de resolver. A gente vai ver dois modos de resolver essa questão. Eu gosto mais do segundo, mas para conseguir justificar o segundo, a gente tem que fazer o primeiro. Depois a gente pode usar o seu segundo modo, se vocês preferirem também. Bom, se as retas S e R são paralelas, o que a gente viu na aula anterior? Bom, se são retas paralelas, o coeficiente angular tem que ser o mesmo, certo? O coeficiente linear podia ser igual ou diferente, dependendo se elas eram coincidentes ou distintas. Como ele não falou aqui, a única informação que eu posso ter delas serem paralelas é que a inclinação é a mesma e, portanto, o coeficiente angular é o mesmo. Tá. Agora, o coeficiente angular da reta R eu consigo determinar. Basta eu isolar o y ali. Então, a minha equação da reta R era essa, 4x mais 5y mais raiz de 7 igual a zero. Vamos isolar o y aí. Taco menos o x para lá, fica menos 4x menos raiz de 7. E agora eu jogo 5 dividindo tudo. Então fica y igual a menos 4/5 de x menos raiz de 7 sobre 5. Ficou uma equação estranha, mas beleza. Significa que o coeficiente angular da reta R é menos 4/5. E acaba sendo, então, o nosso coeficiente angular da reta S também, porque elas têm que ser iguais porque elas são paralelas. Agora, da reta S, eu conheço o coeficiente angular e conheço um ponto que ela passa. A gente já viu como é que determina a equação de reta assim. Quando você sabe um ponto e o coeficiente angular, você usa aquele tal do ioiô michôchô, né? Eu enunciei para vocês desse jeito para a gente guardar. Então fica y menos y0 igual a mx menos x0, onde o y0 e o x0 é o x e o y do ponto que ela passa, e o m é o que a gente acabou de descobrir. Então vamos tacar lá, ó. No lugar do y0 eu ponho 5, no lugar do x0 eu ponho 2, e no lugar do m agora eu posso pôr o menos 4/5, porque era um coeficiente angular igual da reta R. Agora, esse 5 que está aqui, eu posso passar multiplicando para lá, né? Aí fica 5y menos 25. Mas tem que fazer a distributiva, né? É o 5 vezes o y e 5 vezes o menos 5. E esse 4 faça a distributiva no parênteses. Na verdade, o menos 4. Então fica menos 4x e mais 8. Fica desse jeito, ó. 5y menos 25. Aqui o menos 4 com o x fica menos 4x. O menos 4 com menos 2 fica mais 8. Esse 4x eu posso tacar para o primeiro membro como mais 4x. Aí mais 5y que já está lá. E o 8 passa para cá menos 8. Menos 25 menos 8 fica menos 33. E essa é a equação da reta S. Essa equação, essa reta, é paralela à reta R, porque tem o mesmo coeficiente angular. A gente forçou ele ter o mesmo coeficiente angular e passou pelo ponto que ele me forneceu. Beleza? Esse é um modo de resolver, não é um modo difícil, mas o segundo modo é um pouquinho mais rápido. Como que a gente faz o segundo modo que eu vou falar para vocês? Ó, reparem no seguinte, essa reta que eu obtive, essa equação, e a reta R, o comecinho da equação é igual, né? Ó. 4x mais 5y, aqui também é 4x mais 5y. O que mudou só foi o termo independente, que ali era raiz de 7 e aqui é menos 33. Só isso que mudou. E a gente pode generalizar. Sempre que duas retas forem paralelas e você tiver a forma geral delas, você pode manter o coeficiente do x e do y nas duas equações.
A única coisa que pode ser que mude é o termo independente. E ainda falo que pode ser que mude, porque se elas forem retas coincidentes, nem isso não muda. Certo? Mas normalmente não é coincidente. As retas paralelas coincidentes é pouco usada, aparece muito pouco. Então normalmente vai mudar esse termo independente. Beleza? Então, o segundo modo de resolver é usando essa estratégia. Se S é paralela a R, e a gente está aqui com a equação geral dela, então eu posso usar o começo da reta igual. A minha reta S vai ser 4x mais 5y mais um c. Aí a única coisa que eu vou ter que descobrir é esse c igual a zero. Como é que eu vou descobrir esse c? Bom, eu sei o ponto que ela passa. Se ela passa pelo ponto 2, 5, significa que se eu trocar o x por 2 e o y por 5, essa equação tem que ser verdadeira. Né? Sempre que uma reta passa por um ponto, significa que as coordenadas desse ponto satisfazem a equação. Então aqui vai ficar 4 vezes 2 mais 5 vezes 5 mais c, só substituir lá em cima, ó, igual a zero. O 4 vezes 2 é 8, mais 5 vezes 5 é 25, mais c igual a zero. 8 com 25 é 33, passa para lá menos 33. E aí pronto. A equação da minha reta S é 4x mais 5y menos 33 igual a zero. A mesma equação que a gente tinha chegado no primeiro modo de resolver. Eu considero que aqui o trabalho é bem menor, né? Mas aí vai de você. No outro também é tranquilo, né? Você só precisou saber o coeficiente angular e jogar no Yoyomi Xoxô, duas coisas que a gente já sabia fazer. Aqui eu precisei lembrar que se duas retas são paralelas, então o comecinho da equação geral é igual, mudando só o termo independente. E aí forcei o ponto dado satisfazer a equação para descobrir o termo independente. Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo, que é para descobrir retas perpendiculares. E é o mesmo exemplo quase, ó. É a mesma reta R passando pelo mesmo ponto P. Só que antes eu queria retas paralelas. Agora eu quero retas perpendiculares, formando 90 graus uma com a outra, passando pelo mesmo ponto. Então a questão é a seguinte, sendo dada a reta R, 4x mais 5y mais raiz de 7 igual a zero, determina a equação da reta T, que é perpendicular a R e passa pelo ponto P, 2, 5. Então, de novo, vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira seria a mais intuitiva e a segunda vai ser usando uma estratégia parecida com a anterior. Se a reta T é perpendicular à reta R, olha o símbolo de perpendicular. Então tem que escrever é perpendicular, você pode usar esse símbolo aqui. Ó. Se a reta T é perpendicular à reta R, o que a gente viu com relação aos coeficientes angulares? A gente viu que duas retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso do oposto da outra. Então seria menos 1 sobre mr, né? O m da t. Inverte e troca o sinal. Como é a mesma reta, a gente consegue descobrir a equação, o coeficiente angular dela isolando o y. A gente já fez isso, então eu vou pular essa parte para ir mais rápido. O coeficiente angular dessa reta R era menos 4/5, né, que a gente tinha descoberto já. Então, o da minha reta T, que é perpendicular, eu inverto e troco o sinal. Invertendo o 4/5 vira 5/4. E trocando o sinal é que vai ficar positivo. Então, o m da t, 5/4 positivo. E aí você sabendo o coeficiente angular e sabendo um ponto que ela passa, você usa o Yoyomi Xoxô. Então, y menos y0 igual a mx menos x0. No lugar do y0 você põe o 5, no lugar do x0 você põe o 2, no lugar do m você vai pôr o 5/4. Aí você passa o 4 multiplicando, fica 4y menos 20. E aqui passa o 5 fazendo a distributiva, fica 5x menos 10. É o que está aqui. Ó. Se eu tacar tudo para o primeiro membro, o 5x vira menos 5x, o menos 10 vai para lá mais 10, menos 20 fica menos 10. E essa é a equação da nossa reta T. Belezinha também, né? Foi a mesma estratégia que a gente usou lá com paralela no primeiro modo. Descobri o coeficiente angular e sabia do ponto, usei o Yoyomi Xoxô. Agora, reparem no seguinte, essa reta R, que foi a reta fornecida, com essa reta T, que foi a que a gente descobriu. Os coeficientes de x e y aqui, ó, nessa equação geral, era 4 e 5. E aqui ficou menos 5 e 4. O que aconteceu? Os coeficientes angulares não, os coeficientes de x e y inverteram.
O 4, que era do x, virou o do y. O 5, que era do y, virou o do x. Só que teve mais uma coisinha além disso. Um dos sinais foi trocado. Um deles manteve. O do 4x virou aqui 4y. Agora, o 5y virou aqui 5x negativo. E a gente pode generalizar. Sempre que você tiver equações retas perpendiculares, na forma de equação geral, você pode inverter os coeficientes de x e y e trocar um dos sinais. Você troca só um deles. Isso é importante. Qual que você vai trocar? Tanto faz. Você pode trocar o do x, pode trocar o do y. Não vai importar. Né? Se eu tivesse aqui... porque essa equação aqui, ó, por exemplo, está aqui, menos 5x mais 4y menos 10 igual a 0. Se eu multiplicasse tudo por menos 1, ficaria 5x menos 4y mais 10 igual a 0, que também está correto. Né? E aí, mas de qualquer modo, seria um positivo e um negativo no x e no y aqui. Bom, então vamos usar esse segundo modo para resolver. Como eu sei que a minha reta T é perpendicular a R, agora eu já sei que eu posso usar trocando os coeficientes de x e y e invertendo um dos sinais. Então fica o 5 vai para o x, o 4 vai para o y e um deles vai ficar negativo. Aí eu coloquei menos 5x mais 4y mais um termo independente igual a 0. O termo independente pode ser o próprio raiz de 7 ou pode não ser. A gente já viu que não vai ser, né? Mas poderia. Agora, eu sei também que essa reta T passa pelo ponto 2, 5. Então significa que esse ponto P satisfaz a equação dessa reta que está aqui em cima, que só falta descobrir o C. Então eu jogo 2 no lugar do x, o 5 no lugar do y. A gente obtém menos 5 vezes 2, mais 4 vezes 5, mais c igual a 0. Menos 5 vezes 2 é menos 10, aqui fica mais 20 mais c igual a 0. Menos 10 com 20 dá 10, que eu passo para lá, menos 10. E aí, significa que a minha equação da reta T é menos 5x mais 4y menos 10 igual a 0. Mesma equação que a gente já tinha chegado anteriormente. Beleza, gente? Então, com esse exemplo, a gente encerra essa nossa segunda aula de retas, de posição relativa entre retas. E na próxima a gente vai fazer mais alguns exemplos envolvendo essas posições. Tudo bem? Ficamos por aqui então, até mais. Tchau para vocês.